Olá, queridos, graça e paz, submissão e autoridade. Mateus capítulo 8. A autoridade de Jesus é explicitamente afirmada e confirmada nos eventos onde ele fez milagres que beneficiaram o povo. Foi assim quando ele expulsou um espírito maligno em Cafarnaum. Foi assim com a sogra de Pedro e depois quando ele cura muitos enfermos e oprimidos à noite. E aqui em Mateus 8, Jesus cura o servo paralítico de um centurião, também em Cafarnaum. Vamos ver. Mateus capítulo 8, versos 5 em diante. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aí pulamos para o verso 13 e diz: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aquele homem era um centurião, ou seja, era uma pessoa importante, que tinha influências. Não era um homem comum, um popular. No entanto, ele se colocou diante de Jesus com muita humildade e com tamanha fé que o próprio Cristo ficou admirado. Se aquele homem tivesse mandado alguém ir ter com ele para pedir a cura do seu servo, aliás, é assim que está escrito em Lucas capítulo 7. Se ele realmente mandou alguém fazer isso, não seria nada demais, pois ele tinha posição para isso. Mas não foi essa a atitude daquele centurião. Primeiro, ele amava o seu servo. Lucas escreveu isso. E segundo, ele tinha conhecimento da autoridade de Jesus. Certamente ele pensou que, sendo ele um mísero mortal e tinha lá sua posição de autoridade, quanto mais Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Foi só uma questão de conhecer ao Senhor e se posicionar debaixo da autoridade dele. O próprio Jesus confirma a sua autoridade no final do seu ministério terreno, quando ele vai dizer em Mateus 28:18, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Queridos irmãos, Jesus e o centurião nos ensinam duas coisas. Primeiro, submissão. Se nós, que somos servos do Senhor, soubermos nos posicionar, nos portar diante do nosso Senhor com total reverência e cheios de fé, o Senhor não se furtará em nos abençoar. Aliás, é o que Ele quer, nos abençoar. E segundo, a autoridade. Se a igreja de Cristo, sua noiva, realmente entender a autoridade que reveste o nosso Senhor, o noivo, certamente a proclamação do Evangelho não estaria tão tímida e talvez até aquém do desejado. Anunciar o Evangelho de Cristo é dever de todos nós, crentes, com ou sem palavras, pregando ou não, mas no mínimo, dando testemunho daquilo que Cristo fez, faz e ainda fará em nossas vidas. E, finalmente, para aquele centurião, o texto diz que, na mesma hora, o seu servo foi curado. Que Deus nos ajude
enquanto servos do Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.